Vou te contar algo que descobri observando milionários de verdade e que vai chocar você sobre como eles realmente ficaram ricos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas que ganham menos dinheiro que você conseguem acumular mais riqueza? Essa pergunta me intrigou durante anos, até que descobri uma verdade perturbadora que ninguém fala abertamente. Hoje vou revelar para você a fórmula real que separa quem fica rico de quem fica para trás, e garanto que não é o que você está pensando, não tem nada a ver com salário alto. Herança ou sorte na loteria, a resposta vai te surpreender tanto quanto me surpreendeu, mas antes de chegar lá, preciso te contar uma história que mudou completamente minha visão sobre dinheiro. E no final deste vídeo, vou revelar qual é exatamente essa fórmula secreta que descobri. Tudo começou quando conheci dois amigos que trabalhavam na mesma empresa. Ana ganhava 10 mil reais por mês, João ganhava 5 mil, lógico que Ana estava melhor financeiramente, certo? Errado, completamente errado. 5 anos depois, João tinha comprado um apartamento, tinha uma reserva robusta no banco e estava investindo regularmente. Ana continuava morando de aluguel, sem um centavo guardado, vivendo de salário em salário, como isso é possível. A resposta está numa diferença fundamental que a maioria das pessoas não entende. Existe uma diferença gigantesca entre ter renda e ter dinheiro. E essa diferença é o que separa quem constrói riqueza de quem apenas sobrevive. Ana tinha uma renda excelente, mas não tinha dinheiro. João tinha uma renda menor, mas estava construindo riqueza real. A diferença estava numa única coisa que vou te explicar em detalhes, mas primeiro preciso te mostrar algo que vai explodir sua mente. Já ouviu falar do efeito composto? É considerado a 8ª maravilha do mundo, e quando você entender como funciona, nunca mais vai ver o dinheiro da mesma forma. Imagine que eu te oferecesse duas opções. Primeira opção: eu te dou R$1 milhão agora na sua conta. Segunda opção: eu te dou 1 centavo hoje, 2 centavos amanhã, 4 centavos depois de amanhã, e assim por diante, dobrando o valor a cada dia por 31 dias. Qual você escolheria? Se você escolheu R$1 milhão, como 99% das pessoas fariam, você acabou de perder muito dinheiro mesmo, porque ao final dos 31 dias, aquele centavo que dobrava diariamente se transformaria em mais de R$10 milhões. Isso é o poder do efeito composto. Pequenas ações, quando repetidas consistentemente ao longo do tempo, geram resultados exponenciais, e aqui está o primeiro segredo que descobri. A riqueza não vem de grandes atos heróicos, mas da soma de pequenas decisões inteligentes repetidas todos os dias. Cada centavo que você economiza, cada real que você investe, cada pequena escolha financeira que faz, tudo isso se acumula. O problema é que a maioria das pessoas quer ver resultado imediato. Querem R$1 milhão agora, não tem paciência para o processo. Mas vou te contar algo ainda mais revelador. Descobri que existe uma diferença crucial entre duas formas de lidar com dinheiro. Chamo de fluxo versus estoque. Fluxo é o dinheiro que entra na sua vida, seu salário, sua renda mensal, aquele dinheiro que chega todo mês. Estoque é o dinheiro que você consegue guardar e fazer crescer, suas economias, seus investimentos, sua reserva de emergência. A maioria das pessoas vive só pensando no fluxo, recebe o salário e gasta tudo até o último centavo. Vive naquele ciclo infinito de esperar o próximo pagamento para conseguir pagar as contas. É uma prisão financeira. Quem constrói riqueza pensa diferente, pensa em estoque. Pensa em como transformar parte daquele fluxo em algo duradouro, em algo que vai trabalhar para elas no futuro. Voltando ao exemplo da Ana e do João, Ana vivia só de fluxo. Recebia os 10 mil, gastava os 10 mil, todo mês a mesma coisa. João pensava em estoque. Dos 5 mil que recebia, guardava 2 mil religiosamente, mês após mês, sem exceção em 5 anos. Ana continuava na mesma. João tinha construído um patrimônio sólido. A diferença não estava no quanto ganhavam, mas no que faziam com o que ganhavam. Mas aqui vem uma verdade ainda mais profunda que descobri. O sucesso financeiro não depende de quanto você ganha, mas de quanto você consegue viver abaixo do que ganha. Parece simples, mas é revolucionário. A pessoa que ganha 3 mil e consegue viver com 2 mil está infinitamente melhor que a pessoa que ganha 10 mil e gasta 11 mil. Uma está construindo riqueza, a outra está se afundando em dívidas. Viver abaixo do que se ganha é como ter um superpoder financeiro. Te dá opções, te dá segurança, te dá liberdade. Te permite fazer escolhas baseadas no que você quer, não no que você precisa desesperadamente, mas tem um obstáculo gigantesco que impede a maioria das pessoas de conseguir isso. É a mentalidade do imediatismo. Vivemos numa sociedade que nos bombardeia com mensagens de compre agora, aproveite hoje, você merece. Essa mentalidade é venenosa para a construção de riqueza.
Porque riqueza real se constrói com paciência, se constrói com disciplina, se constrói fazendo hoje o que outros não querem fazer. Para ter amanhã o que outros não vão ter, e aqui entra algo que mudou minha vida completamente. Entendi que toda decisão financeira que tomo hoje vai ter consequências nos próximos anos. Cada real que economizo hoje é um real que vai trabalhar para mim no futuro. Cada real que gasto desnecessariamente hoje é um real que não vai estar lá quando eu precisar. Comecei a ver cada compra, cada gasto como um investimento ou um desperdício, aquela roupa que eu queria comprar por impulso, aquele jantar caro que não agregava nada na minha vida. Aquela assinatura de serviço que eu nem usava direito. Tudo isso era dinheiro que poderia estar trabalhando para mim, mas cuidado, não estou falando para você virar um avarento. Não estou dizendo para cortar todos os prazeres da vida, estou falando de consciência, de intencionalidade, de fazer escolhas baseadas nos seus objetivos, não nos seus impulsos. Descobri que a pessoa rica não é necessariamente a que ganha mais, mas a que tem mais controle sobre seu dinheiro. Controle significa saber exatamente para onde cada centavo está indo. Significa ter um plano, significa tomar decisões conscientes. E falando em controle, preciso te contar sobre algo fundamental que a maioria das pessoas ignora completamente. A reserva de emergência parece básico, mas é revolucionário. Ter uma reserva que cubra pelo menos 6 meses dos seus gastos essenciais é como ter um escudo protetor. Te protege das tempestades financeiras que inevitavelmente aparecem na vida de todo mundo. Doença, desemprego, emergências familiares, crises econômicas. Quem tem reserva de emergência dorme tranquilo. Quem não tem vive sempre no fio da navalha, sempre dependente do próximo salário, sempre vulnerável a qualquer imprevisto, mas construir essa reserva exige algo que nossa sociedade não valoriza. Paciência. Vivemos numa era de gratificação instantânea, queremos tudo agora, e a riqueza real não funciona assim. Riqueza real se constrói como uma catedral, pedra por pedra, tijolo por tijolo. Dia após dia, às vezes você trabalha meses sem ver progresso visível, mas de repente, o efeito composto entra em ação e tudo acelera de forma exponencial. É como a história do pedreiro que batia numa pedra gigante. Primeira martelada, nada. Segunda martelada, nada. 10ª martelada, nada. 100ª martelada, a pedra continuava inteira. Mas na martelada 101, a pedra se partiu completamente. Qual martelada quebrou a pedra? A última. Não foi a soma de todas as marteladas. Cada uma foi necessária, cada uma contribuiu para o resultado final. Assim é com o dinheiro, cada real economizado, cada investimento feito. Cada decisão inteligente, tudo se acumula, pode parecer que não está fazendo diferença no começo, mas está construindo a base para resultados extraordinários no futuro. E aqui está uma verdade que pode soar dura, mas precisa ser dita: a maioria das pessoas fracassa financeiramente não por falta de conhecimento, mas por falta de disciplina. Elas sabem o que devem fazer, mas não fazem. Sabem que devem economizar, mas gastam tudo. Sabem que devem investir, mas deixam o dinheiro parado na conta corrente. Sabem que devem evitar dívidas desnecessárias, mas compram no cartão de crédito sem pensar 2 vezes. O conhecimento está disponível, nunca foi tão fácil aprender sobre finanças. O que falta é disciplina para aplicar esse conhecimento consistentemente. Mês após mês, ano após ano, disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade. É economizar mesmo quando você quer gastar, é investir mesmo quando você não vê resultado imediato. É manter o foco nos seus objetivos de longo prazo mesmo quando as tentações de curto prazo aparecem, mas tem algo que pode facilitar muito essa jornada: é automatizar suas finanças. Transferir automaticamente uma parte do seu salário para investimentos assim que ele cai na conta, programar débito automático para suas contas essenciais. Criar sistemas que funcionem mesmo quando sua força de vontade falhar, porque vou te contar um segredo. Força de vontade é limitada, ela se esgota, mas sistemas bem estruturados funcionam indefinidamente. Por isso pessoas ricas constroem sistemas, não dependem só da motivação. E falando em pessoas ricas, preciso destruir alguns mitos que impedem muita gente de enriquecer. Primeiro mito: rico nasceu rico. Estatísticas mostram que a maioria dos milionários é de primeira geração, construíram riqueza do zero. Segundo mito: para ficar rico precisa ganhar muito dinheiro. Falso. Conheci pessoas que ganhavam salário mínimo e conseguiram acumular patrimônio significativo ao longo dos anos. A chave não é quanto você ganha, é quanto você consegue guardar e investir. Terceiro mito: investimento é só para quem tem muito dinheiro. Mentira completa. Hoje você consegue começar a investir com R$50.
O importante não é o valor inicial, é começar e manter a consistência. Quarto mito. Ficar rico é questão de sorte. Bobagem. Sorte pode explicar alguns casos isolados, mas não explica padrões, e existe um padrão claro nas pessoas que constroem riqueza. Disciplina, paciência e consistência. Agora vou te revelar algo que pode mudar sua vida financeira para sempre. Descobri que existe uma fórmula matemática simples por trás de toda a construção de riqueza. É tão simples que pode parecer óbvio, mas é tão poderosa que pode transformar sua situação financeira completamente. A fórmula é: riqueza igual a renda menos gastos vezes tempo vezes taxa de retorno. Parece simples. É porque é simples mesmo, mas a simplicidade não diminui o poder. Vamos quebrar isso. Renda menos gastos é sua capacidade de poupança, quanto você consegue guardar todo mês. Tempo é por quanto tempo você consegue manter essa disciplina. Taxa de retorno é o quanto seus investimentos rendem. A mágica acontece quando você otimiza cada uma dessas variáveis. Aumenta sua renda quando possível, reduz seus gastos desnecessários, aumenta o tempo mantendo a disciplina por anos e busca melhores retornos através de investimentos inteligentes. Mas atenção! Não caia na armadilha de focar só numa variável. Vi muita gente obcecada em aumentar a renda e negligenciar o controle de gastos. Vi outros obcecados em cortar gastos e esquecer de investir em aumentar a renda. O segredo está no equilíbrio, e tem algo crucial que preciso te alertar. Cuidado com promessas de enriquecimento rápido. Se alguém está prometendo te ensinar a ficar rico rapidamente, provavelmente está tentando ficar rico às suas custas. Riqueza real se constrói devagar. É um processo gradual, consistente, às vezes monótono, não tem glamour, não dá para postar no Instagram, mas funciona. E funciona para qualquer pessoa disposta a ter paciência e disciplina. Conheci pessoas que enriqueceram vendendo curso de como ficar rico, mas nunca tinham ficado ricas antes de vender o curso. É uma ironia cruel. O único negócio lucrativo delas era ensinar outros a ficarem ricos. A verdade é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Simples porque não tem segredo. Difícil porque exige consistência por anos, exige abrir mão de prazeres imediatos em favor de objetivos de longo prazo. Mas quando você entende isso de verdade, quando incorpora esses princípios na sua vida, algo mágico acontece. Você para de se preocupar tanto com dinheiro porque sabe que está construindo segurança. Você ganha liberdade para fazer escolhas baseadas nos seus valores, não nas suas necessidades financeiras. E aqui está a revelação final que prometi no início. A fórmula secreta que separa quem fica rico de quem fica para trás não é uma fórmula matemática complexa, não é um investimento milagroso, não é um negócio revolucionário. A fórmula é viver consistentemente abaixo do que você ganha, investir a diferença de forma inteligente e manter essa disciplina por tempo suficiente para o efeito composto fazer sua mágica. É isso, simples assim, parece decepcionantemente simples. Então você entendeu perfeitamente. As verdades mais poderosas costumam ser as mais simples. O difícil não é entender a fórmula, o difícil é aplicar ela consistentemente, mês após mês. Ano após ano, especialmente quando os resultados ainda não são visíveis. Mas se você fizer isso, se realmente aplicar essa fórmula na sua vida, em alguns anos você vai olhar para trás e não vai acreditar na transformação que aconteceu, não só na sua conta bancária, mas na sua tranquilidade, na sua liberdade, na sua capacidade de fazer escolhas. E a pergunta que fiz no início: por que algumas pessoas que ganham menos conseguem acumular mais riqueza? Agora você sabe a resposta. Elas entenderam que riqueza não vem de quanto você ganha, mas de quanto você consegue transformar em patrimônio duradouro. Elas entenderam o poder do efeito composto. Elas aprenderam a diferença entre fluxo e estoque. Elas desenvolveram a disciplina de viver abaixo do que ganham. E elas tiveram paciência para deixar o tempo trabalhar a favor delas. Agora quero saber de você. Qual vai ser sua primeira ação depois de assistir este vídeo? Conta aqui nos comentários e se inscreve no canal que no próximo vídeo vou revelar os 5 erros que destroem patrimônio mais rápido que você imagina.